o maior dilema da humanidade, que tem movimentado séculos e séculos de pesquisas, especulações, incertezas, gastos financeiros. O homem tenta de todas as maneiras descobrir como surgiu o mundo. Há uma grande expectativa na comunidade científica de descobrir como. Inventa-se as teorias do Big Bang, teoria da evolução, a cosmologia, e todos tentam descobrir como. Mas a grande questão que nós temos que entender hoje não é como o homem surgiu. Como surgiu os planetas, o Sol, as estrelas, o universo, as galáxias. Como surgiu, pouco importa. Mas a grande questão é por quê? Por que surgiu? Por que surgiu o cosmos? Por que surgiu o céu, as estrelas? Por que surgiu o homem? Por quê? Por quê? Por quê? A grande questão é por quê? E quando a gente olha para aquele texto em Apocalipse, a gente começa a entender os porquês. O grande dilema é como, mas para quem entende a fé, pergunta: por quê? Por que tudo? Por que você nasceu? Por que você está aqui agora? Porque na hora que essa equipe de louvor cantava, você ergueu as mãos e cantou? Por que você chegou aqui agora e começou a chorar? Por que às vezes você começa a falar com Deus e você tem um sentimento que invade a sua alma? Por quê? Por que as pessoas atacam tanto a Jesus e Ele continua passando séculos e séculos sendo rei, sendo Deus? Escute-me, você que se acha o homem mais sábio, mais culto, homens muito mais sábios, homens muito mais cultos do que você, se renderam aos pés de Jesus. E você fica procurando e diz: não, porque eu sou detalhista, eu sou meticuloso. Não, é porque eu gosto de arguir, eu gosto de questionar. Mas escute-me, homens muito mais inteligentes, homens muito mais fortes, politicamente, socialmente, se renderam aos pés de Jesus. A grande questão é por quê? Porque o homem diz que não havia nada, a teoria diz que não havia nada, e surgiu uma beba do nada. Mas o que havia antes do sol? O que havia antes das estrelas? O homem, o planeta, segundo a teoria, veio do Big Bang. Mas e antes do sol? O que eu quero que você entenda é que quando não havia nada, não havia atmosfera, era o nada que havia. Não havia ar, não havia sol, não havia estrela, não havia lua, não havia planeta Terra, não havia nada, nada absolutamente. Quando não havia nada, quando não havia anjos, quando não havia querubins, serafins, arcanjos, quando não havia nada, escute-me, é justamente aí, nesse momento, quando não havia nada, é o texto que nós lemos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Ele diz: eu sou o princípio daquilo que não existia. Ele já existia. Escute-me, ele não estava só. Quando não havia nada, ele já existia. O verbo já existia, Jesus já existia. Quando não havia nada, irmão, não havia nada, Jesus já existia. E ele estava ao lado do Pai. E nessa autoexistência, e nessa autossoberania, e diante desse poder que ninguém consegue mensurar, ele, o Senhor, resolveu
Ele resolveu, ele deliberou por si só criar as coisas. Ele não precisava de você. Deus, para ser Deus, não precisa do seu louvor. Deus, para ser Deus, não precisa que você venha à igreja. Se você se rebelar e dizer, não vou mais à igreja, não acredito mais nas palavras do meu pastor, não tem problema, irmão, eu vou continuar adorando a Deus, e Deus vai continuar sendo Deus, porque Ele é Deus. Quando não havia nada, Ele, Jesus, já existia. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nenhum Deus houve antes de mim, e nenhum haverá depois. Observe que Jesus, Ele vem nos trazendo e dizendo, eu sou o verbo que se fez carne. Quando João escreve, em João capítulo 1, eu sou o verbo, ele começa a dizer que a existência, irmão, havia um pensamento, que tudo estava no Logos, na palavra. E quando João se deporta para aquele pensamento grego, ele diz, olha, o Logos estava com Deus, o Logos era o próprio Deus. João disse, o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Tudo foi feito para Ele, por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então observe, que quando não havia nada, quando não havia política, quando não havia organizações humanas, governamentais, o verbo já existia. Isto que eu quero te dizer é tão sério, irmão, que antes de Maria nascer, o verbo já existia. Antes de Maria nascer, Jesus já existia. Antes de Davi, o filho de Davi, que ele é chamado na Bíblia, nascer, antes de Davi, Jesus já existia. Antes de Jessé, Jesus já existia. Antes de Moisés, Jesus já existia. Antes de Abraão, Jesus já existia. Antes de qualquer chamada abraâmica, adâmica, edêmica, antes de qualquer uma chamada, o verbo já existia, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Escute-me. E hoje nós estamos celebrando o Natal, celebrando o nascimento daquele que já existia. Mas foi porque Ele quis nascer. Ele olhou para você e sabia que se Ele não pagasse o preço pelos seus pecados, você jamais seria salvo. Ele sabia, o verbo sabia, o princípio sabia, o alfa e o ômega sabia, que se Ele não morresse por você, você jamais seria salvo. Daí, nós comemoramos o Natal hoje. E alguns podem dizer, pastor, não comemora o Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25. Segundo alguns estudiosos, dizem que Ele não nasceu. Dia 25 se comemora o dia de um Deus Sol. O dia de um Deus Sol, Deus persa, um Deus pagão. Eu não comemoro o Natal, porque o Natal é um investimento, é uma política comercial para se vender presentes. Eu não comemoro o Natal, porque eu não gosto de árvores de Natal, porque aquelas bolinhas, alguém disse que são cabeças de crianças. Eu não comemoro o Natal, porque Natal é só para comer e pecar na glutonaria. Não comemoro o Natal. Pois bem, deixa eu te dizer algo. Mesmo que você tenha esse entendimento, eu quero te dizer que Ele nasceu. Esse Jesus, Ele nasceu, não sei se foi no dia 25, 1º de abril, setembro, outubro, não sei. Mas Ele nasceu. E é maravilhoso quando você traz à memória o nascimento dele, de Jesus. Ah, pastor, eu gosto é do velhinho. Eu gosto é do velhinho Noel. E ainda dá aquela risada, né? Oh, oh, oh. Oh, irmão. E que tal você começar a chorar? Chore, irmão, pela sua salvação. Chore pelas almas. Chore pelas vidas, que foi isso que Jesus veio chorar por você. Dizem
a tradição que poucos viram Jesus rindo. O semblante dele era um semblante estático, fechado. Poucos momentos ele ria. Quando você olha para Jeremias, você entende que Jeremias, hoje conversando com uma moça, Jeremias disse assim: Senhor, o Senhor me enganou, enganado fiquei. Senhor, tu me lubridiastes e lubridiado fiquei. Porque quando Deus nos faz uma chamada, muitas vezes a gente vai pensando que é uma coisa e é outra completamente diferente. E Jeremias, quando ele olhava para o pecado, irmão, Jeremias, quando olhava para os seus pecados, ele começava a chorar, ele começava a lamentar. E aí ele escreve Lamentações. Ele começa a olhar para Jerusalém, uma cidade linda, onde os velhos sentavam às portas, onde as crianças brincavam de bolinha de gude, onde as crianças soltavam pipa, brincavam de PlayStation, Xbox. Um tempo de Jeremias, pense, contemporize. E Jeremias entra e olha o pecado dos homens, o pecado das mulheres, e traz uma sentença para o povo se arrepender. O povo não se arrepende. Aí Jeremias olha e diz: vai acontecer uma invasão, e essa cidade vai ser destruída. Todavia, Deus vai recuperar. Foi tão forte isso, Jim, que quando Jeremias, ele profetiza que os inimigos vão entrar e vão destruir, os inimigos entram e destroem, ele compra a casa dele que ele morava, uma casa que agora estava debaixo de um domínio inimigo. Ele compra. Era a fé de Jeremias: vai melhorar, tudo vai voltar. Só que Jeremias olha e vê as jovens sendo violentadas. Jeremias olha e ele consegue contemplar, ele viveu para ver os velhos sem honra, as crianças carregando lenha, as moças sendo violentadas, sem perspectiva, os templos sendo destruídos. Jeremias olhou tudo aquilo que chorou, ele chorou. Eu creio que foi o mesmo sentimento de Jesus, quando Jesus olhava e via os meus pecados, Jesus chorava. Jesus olhava para mim e sabia que eu era um miserável, pobre, pecador, um homem completamente levado pelas paixões carnais. Jesus chorou. Mas hoje, ou ontem, é o nascimento de Jesus, e ele nasceu. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, porém ele estava antes. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17 nos diz: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Ainda em Colossenses 1,19: porque aprouve a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude. Hebreus capítulo 1, versículo 3: Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do ser Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois bem, quando Deus ele olha para o homem, Deus começa a amar o homem. Eu não sei, irmãos, eu abro o meu coração. Eu não sei porque que você está aqui. Eu sou um homem tão mau, tão perverso, Leila, tão sem qualidades. Eu sou um homem que eu me conheço. Eu não sei, Leandro, porque Deus me amou. Eu não sei, Eleni, eu não sei. Quando eu me vejo, eu me pergunto: Deus, por que que o Senhor me ama? E eu sei que você também se questiona: por que que Deus te ama? Eu sei que você conhece os seus pecados, que às vezes você põe uma máscara e ninguém vê, ninguém contempla, ninguém escuta, ninguém percebe, e vê você chegando com a Bíblia na mão, e pensam que você é o mais santo de todos os santos. Mas lá dentro, você sabe o pecado que você carrega. E aí a gente fica questionando: por que que Deus amou o homem? Por quê? Por que que Deus enviou seu único filho, primogênito da criação, para morrer no meu lugar? Que amor é esse, irmão? Escute, que amor é esse? Que olha para você e te ama. Vai lá matar o próprio filho por um drogado.
Mataram o próprio filho por um feiticeiro. Mataram o próprio filho por um traficante, um homossexual, uma prostituta, um beberrão, um ateu, um violento, um sanguinário. Matar o próprio, que amor é esse? É um amor incondicional que Deus tem por mim, que Deus tem por você. É esse amor que Jesus entendeu. E a Bíblia diz que agora, escute, a Bíblia diz que Ele, que estava lá no princípio, aquele que era o verbo, aquele que é o alfa, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que agora Ele esvazia-se de si mesmo, estava sentado no trono, reinando com Deus e os anjos, mas Ele, a Bíblia diz que Ele esvaziou a si mesmo, e desceu na forma de homem, e depois de descer na forma de homem, Ele não teve usurpação, Ele não quis ser igual a Deus, mas Ele se humilha, e se humilhou tanto, até a morte, e aí veio uma sentença, e morte de cruz, era a pior morte, mas esse Jesus, esse menino que nós comemoramos o nascimento dele, Jesus de Nazaré, o menino da manjedoura, o jovem Galileu, como diz aquele cântico de uma igreja, como diz, esse menino, ele foi capaz de entregar a vida dele por você, ele se sacrificou por você, ele foi o holocausto perfeito, mas agora, somente ele era capaz, para te levar para o céu, irmão, não podia ser um touro morrendo, não podia ser um bode, uma ovelha, porque os seus pecados são muito grandes, tinha que ser um sangue inocente, e Jesus aceita essa proposta, ele resolve passar por essa terra, morre, escute-me, e eu já encerro, esse mesmo Jesus, que se sacrificou por você e por mim, esse mesmo menino, que nasceu na manjedoura, oh irmão, isso é tremendo, essa mesma criança, que nasceu pobre, excluída socialmente, perseguida pelos poderosos, esse mesmo menino, a Bíblia diz que ele morreu entre os pobres, mas a sua sepultura, escute, que isso aqui é profético, ele morreu entre ladrões, mas a sepultura, mas ele foi enterrado entre os ricos, essa mesma criança morreu, foi assunto aos céus, agora ele prometeu algo tremendo, irmão, ele prometeu que voltará, e quando ele voltar, ele não vai ser mais julgado pela humanidade, você não vai poder ter mais o poder de acusá-lo, você não vai ter mais o poder de dizer não creio em Jesus, porque ele voltará, e ele vai voltar agora de uma maneira diferente, ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, ele vai voltar como o rei dos reis, ele vai voltar como o senhor dos senhores, ele vai voltar com o cedro da justiça em suas mãos, agora você não vai mais contemplar o menino na manjedoura, você vai contemplar agora, é o rei dos reis e senhor dos senhores, descendo nas nuvens, ao lado dele os querubins, os serafins, anjos, arcanjos, todas as hortes celestiais, elas vão estar ao lado de Jesus, e você vai contemplar aquele belo momento, onde ele virá, não mais como menino, mas ele virá como ele o é, como juiz, e vai olhar para você, meu amigo, e vai olhar para você, meu irmão, e vai julgar tudo o que você fez, todos os seus atos bons, todos os seus atos maus. Ah, pastor, eu não acredito. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, uns joelhos vão se dobrar, e Jesus vai dar troféus, vai dar medalhas, vai dar divisas, vai dar galardões. Pastor, como é que é os galardões? Não sei, irmão. Uns dizem que é intensidade de luz, outros dizem que é brilho, que é cor, não sei. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai dar para cada um
o que cada um merece. Para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da alma, Ele vai afastar de um lado e vai dar galardões. Mas para aqueles que passaram 70 anos nessa terra, que você não vai viver mais do que isso, e se você não viver no máximo é 80, se passar de 80, a Bíblia diz que é enfado e canseira. 70 anos, apenas 70 anos, e eles não quiseram se envolver com Jesus, ficaram envolvidos nas suas paixões, nos seus pecados, nos seus erros. Eu tenho a minha religião do meu pai. A tua religião não salva ninguém. Nenhum deles morreu por você. Neiva não morreu por ninguém, não morreu pelos seguidores de Neiva. Maomé nunca foi capaz de entregar a vida dele pelos maometanos islâmicos. Confúcio, ele não morreu pelos seus seguidores. Buda não morreu pelos seus seguidores. Allan Kardec, você que é espírita, Allan Kardec não morreu por você. Maria não morreu por você, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele morreu por você. Ele foi capaz de entregar a vida dele por você. Foi Ele, somente Ele, entregou a vida dele por você. A Bíblia nos diz que agora esse Cordeiro virá, e não mais cordeiro, não mais menino indefeso, não mais uma criança numa manjedoura, não mais um Deus crucificado, mas Ele virá agora como um juiz, e Ele vai pegar aqueles que não se envolveram com Ele, e vai colocar de um lado os crentes que foram fiéis até a morte. Escute, irmão, deixa eu te dizer algo. Os crentes que foram fiéis até a morte, de um lado. Os incrédulos, abomináveis, homicidas, feiticeiros, ladrões, efeminados, homossexuais, traficantes, bandidos, mentirosos, todos esses de um outro lado. E esse mesmo juiz agora se apresenta. Todos os dois grupos se ajoelham. Este grupo será apresentado para receber galardão, mas vai se dobrar, vai se ajoelhar. Esse grupo, para ouvir uma palavra, irmão. A dor da rejeição, ela é terrível. Irmão, nada dói mais numa pessoa do que a rejeição. Você olhar para alguém e rejeitá-lo, desprezá-lo. E esse grupo vai se apresentar diante de Jesus, e Jesus vai desprezá-los, porque agora já acabou o tempo. Nós estamos no tempo da graça. Agora é o momento onde Ele advoga por você. Se você erguer as mãos e aceitar Jesus, Ele vai advogar por você, Ele vai perdoar os seus pecados. Mas virá um dia em que esse grupo não terá mais chance, não terá mais tempo. Ele virá agora não como advogado, o bom pastor, a porta. Ele não virá mais, mas Ele virá como juiz. E nesse momento, irmão, vai haver uma sentença: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. E Ele vai juntar todos, e a Bíblia diz que eles serão jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Hoje nós estamos comemorando o Natal. O Natal de alguém que palmilhou pela agenda humana, por alguém que andou na face da terra por alguns momentos, mas essa mesma pessoa, ela já existia. Comemore. Mas Jesus, irmão, não é para ser comemorado. Fala para o seu irmão: Jesus não é para ser comemorado. Jesus, fala para ele, é para ser imitado. Não adianta fazermos festas e troféus e presentes e comida, e se alegra, mas sai daqui e sai vazio. Não começa a imitar Jesus, mas Jesus procura discípulo, Jesus procura seguidores. Ele está procurando um povo de boas obras, que vivam a palavra do nosso Deus. Ele é Senhor.